São 9 horas e 11 minutos. A gente vai falar então um pouquinho sobre a vacinação dessa faixa etária de crianças que têm entre 5 e 11 anos, prestes a ser confirmada pela Anvisa daqui a pouquinho. Agora, o governo de São Paulo querendo a aprovação da Coronavac para usar, inclusive em crianças mais novas, a partir dos 3 anos, né? Para isso, nós convidamos uma especialista, pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Isabela Balalé. Doutora, bom dia, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Doutora, qual é a expectativa da senhora para esse anúncio que a Anvisa vai fazer daqui a pouquinho, a partir das 10h30 da manhã? A Pfizer já vacina com a imunizante da farmacêutica crianças dos Estados Unidos, na Europa, a tendência é de que a vacina seja aceita aqui também? Sim, a gente entende, quer dizer, acredita, espera e torce, né, para que a comunicação seja sobre a aprovação da vacina. Não podemos deixar as nossas crianças, agora que temos boa parte, grande parte da população vacinada, sem proteção. Elas também sofrem com a Covid-19. A senhora acha que a gente está demorando, doutora, para tomar essa decisão de uma vez por todas, já que, como eu disse, os Estados Unidos já estão vacinando, a Europa já está vacinando, a gente já poderia ter iniciado esse processo de vacinação das nossas crianças mais cedo aqui? A gente teve essa situação de demora lá no início por falta de vacina, mas esse tempo que a gente está levando agora é um tempo normal, baseado no momento que a Pfizer apresentou para a Anvisa, e tenho certeza que esse espaço de tempo que a Anvisa levou até hoje é muito pequeno em relação ao passado. É preciso, sim, que a gente tenha mais segurança até para tranquilizar as famílias das nossas crianças. A senhora é pediatra, vou reafirmar aqui, pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, então a autoridade das mais adequadas para mandar um recado aos pais. Caso a Pfizer receba autorização da Anvisa para vacinar com imunizante da farmacêutica, com uma dose diferente, é claro, crianças que têm entre 5 e 11 anos, o que é que a senhora pode antecipar e recomendar aos pais, repito, claro, caso a autorização seja dada, como a gente imagina vai acontecer daqui a pouquinho? É seguro vacinar as crianças? É bom vacinar as crianças contra a Covid? Sim, é recomendado e necessário vacinar nossas crianças contra a Covid-19. Apesar de menos afetadas do que os adultos, hoje são elas as únicas expostas, né, vulneráveis à Covid-19. E a Covid-19 pode sim ser grave para elas. A vacina é segura. Nos Estados Unidos, por exemplo, até agora, com milhões de doses aplicadas em crianças, nenhum caso de miocardite. Falo sobre isso porque é uma preocupação que a gente sabe das famílias. E eu, que tenho um filho de 10 anos, o único não vacinado aqui em casa, assim que estiver disponível, ele será vacinado. Importante a lembrança da doutora, pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, portanto é seguro vacinar as crianças. Como é que a senhora está acompanhando o avanço da Ômicron de maneira geral? Ela é mais grave ou pode ser mais grave porque é mais contagiosa para as crianças? Como é que a senhora avalia a chegada dessa nova variante por aqui, doutora Isabela? Em relação à gravidade para criança e não existe nem para qualquer outra faixa etária, não tem diferença. A gravidade, né, é a mesma. A diferença com a Ômicron é que ela é muito mais transmissível. Então, quanto mais transmissível, mais vírus circulando a gente vai ter, com o risco de novas e novas variantes. E, além disso, aumenta o risco para aquelas pessoas, né, para os casos graves, porque é proporcional ao número de casos e ao número de pessoas infectadas. Então, é preciso que todos, além da gente vacinar as crianças, é o momento da terceira dose para toda a população, já que 2 doses da vacina não protegem adequadamente da Ômicron. Ela ainda não está circulando ativamente ou com prevalência aqui no país. Torcemos para que esse cenário não mude, mas todo cuidado é pouco. Não posso encerrar a nossa entrevista sem antes falar de um outro problema que surgiu, né, de 15 dias para cá de maneira mais intensa, que é a circulação do H3N2, né, essa nova versão do influenza,
que já é epidemia em algumas cidades do Rio de Janeiro, é surto na cidade de São Paulo, a preocupação com o espalhamento desse vírus, que também atinge as crianças, né? A senhora já notou no atendimento ambulatorial um aumento de casos de gripe entre as crianças? Há risco de agravamento e mesmo com o H3N2 não estando contemplado na última versão da vacina contra a gripe que foi colocada à nossa disposição, a senhora recomenda, mesmo assim, a vacinação de crianças que eventualmente ainda não tenham sido vacinadas contra a gripe? Essa é uma situação temida por todos nós há muito tempo. Tanto que durante a campanha de vacinação contra a gripe aqui, né, nos meses de abril, a gente pediu muito à população que fosse vacinar. Nossas coberturas foram muito baixas, porque todos preocupados apenas com a Covid-19. É exatamente o que você falou, Rafael. A cepa prevalente, porque lembrando que a vacina da influenza muda todo ano, porque as cepas de influenza mudam todo ano. Então, a cepa que está circulando agora, ela estava prevista para o nosso inverno de 2022. E houve uma antecipação nunca vista, pelo menos desde que eu atuo, nunca vista uma antecipação tão grande, né? A gente passando a ter a circulação em novembro. A vacina desse ano, né, a vacina que foi aplicada no outono de 2021 e que está ainda disponível por pouco tempo, porque ela está para vencer no Brasil, ela não contém essa cepa de 2022. Ela pode gerar alguma proteção, mas as evidências é que ela não protege dessa cepa que está circulando. Então, para se prevenir desse H3N2 Darwin, como você falou, uso de máscara de preferência N95 e a vacinação o ano que vem deve ocorrer, independente desse surto agora. As nossas emergências aqui no Rio de Janeiro estão lotadas. As UPAs, as UBSs, enfim, todo o atendimento está lotado. Isabela Balalé, médica pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda aqui e um bom trabalho para a senhora, viu? Eu que agradeço, um bom trabalho para todos. Muito obrigado. Tchau.